A vedação do crédito na aquisição de mercadorias monofásicas. Eu já vou explicar o que significa isso, mas principalmente, nós tivemos um caso recente dos postos de combustíveis, por exemplo, que foi deflagrado aí uma operação da Receita Federal de créditos indevidos sobre a mercadoria monofásica. Nós temos aí uma grande quantidade de empresas de consultorias que não são sérias, que não têm zelo pelo nome, que não tem história, que estão surfando uma onda e se aproveitando de algumas estruturas, que eu nem quero falar sobre esses caras aí, né? Que são a minoria e que não vão durar mais que 1, 2 anos no mercado, principalmente porque a Receita Federal está apertando, né, a cerca, ou seja, o cerco e a cerca também, e essas empresas vão deixar de existir. Isso é bom porque limpa o mercado, eleva o nível e assim sucessivamente. Você já deve ter ouvido falar essa operação da Receita Federal dos postos, e aqui é o ponto importante, pessoal. Havia uma discussão no seguinte sentido: tributação monofásica de PIS e COFINS. O que significa? Que eu concentro o recolhimento do PIS e COFINS através de alíquotas superiores. Alíquotas superiores, vamos pensar que a regra geral é lucro presumido, ou melhor, não cumulativo, 0,65 de PIS, 3% de COFINS. Não cumulativo, ou seja, eu permito o crédito das entradas e eu tenho alíquotas de 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS, totalizando 9,25. Mas eu tenho crédito da entrada. Essas são as alíquotas gerais. No monofásico eu tenho algumas mercadorias, tais como setor de autopeças, bebidas frias, fármacos, produtos de beleza e assim sucessivamente, alíquotas superiores. Mas o que significa? Para os grandes varejistas, quando essa mercadoria é adquirida, eu já tive o pagamento até o consumidor final em alíquotas superiores, tanto pelo fabricante ou importador, distribuidor, e o varejista que adquire, ele paga isso no preço, e a regra geral é o quê? Eu não tenho direito a crédito porque eu não vou tributar na saída. Princípio pleno da não cumulatividade. E que lá há exceções, e nós sabemos de várias. O que é uma exceção à não cumulatividade? Necessariamente eu não tenho um pagamento na saída e tenho um direito a um crédito na entrada. Necessariamente eu não tenho um crédito, um pagamento na entrada e posso manter o crédito. Legal? Isso são exceções ao princípio da não cumulatividade. Pode, Arnaldo? Pode. Nas palavras do ilustre ministro Dias Toffoli, que quando julgou o tema do PIS e COFINS sobre os combustíveis, quando reduziu para a alíquota zero dos revendedores, que permitiu o crédito, ele falou: o legislador infraconstitucional pode flexibilizar o princípio da não cumulatividade. Uau, concordo. E em outras circunstâncias também. O STF entendeu que pode. E o que acontece? Mas nesse caso, não pode. A regra geral, a Receita entende que não pode. Você não tem o pagamento, você não tem o destaque naquela operação, você não vai pagar na saída, você não pode tomar o crédito. E esse assunto foi judicializado. E o STJ, pessoal, vamos pensar que o STJ tem 2 sessões que julga as matérias relacionadas a direito público. E acontece o quê? Divergências, muitas vezes. E quando há divergências, junta a turma, primeira turma, que é composta pelas 2 sessões e fala assim, na prática, ó, pessoal, chega aqui, precisamos resolver esse BO. Ou é ou não é. Então, a primeira turma tem a abrangência das 2 decisões e nesse caso foi julgado um tema em sede de repetitivo, ou seja, definiu, em que eu tinha entendimento durante o STF que poderia e outras que não. E ficou definido que não pode. Mas o que aconteceu? Durante essa indefinição, né, que ainda não havia uma decisão definitiva, que pode ou não pode, muitas empresas fizeram esse trabalho. Muitas empresas tomaram esse crédito. E pior, pessoal, muitas empresas ainda estão fazendo. Eu recebi um laudo de uma grande empresa do cenário nacional que está ainda executando esse trabalho, mas não vem ao caso aqui, né? Então o que acontece? As empresas tomaram esse crédito. E aí a Receita Federal foi muito coerente. Nós precisamos reconhecer, pessoal, ela foi, digamos assim, gente boa. Falou, olha, posto de gasolina, não é normal na sua atividade, porque parte das suas mercadorias são substituição tributária, parte são alíquota zero, por causa da... Um pedacinho bem pequeno é tributada lá de lubrificantes, ou se tem ali, por exemplo, a conveniência.
Não é possível você ter pedidos relevantes de ressarcimento. Você, menino malandro, tomou crédito sobre o combustível. Eu vou fazer o seguinte, como a mãe, que o menino que faz a primeira arte, eu vou te dar o benefício da dúvida, eu vou falar, conserta, devolve esses créditos, cancela os pedidos de ressarcimento. E se você, danadinho, safadinho, espertinho, teve a restituição, o ressarcimento, devolve. Eu vou fingir que não vi. Mas se você não devolver, eu não vou ser tão gente boa na segunda cobrança. Você vai ter que devolver, com multa de 150%, penalidade pela escrituração, que pode chegar aí a mais de 600 mil reais. E para dizer que eu não estou te dando uma oportunidade, uma representação penal relativa à questão tributária. Pode ser? Então se comporta da próxima vez e nunca mais faça isso. Porque na segunda vez eu não vou ser tão boazinha. Então por isso que eu achei que a Receita foi coerente e ela deu essa oportunidade. Então por que eu coloco uma oportunidade, Marcos, se os contribuintes não foram beneficiados? Segurança! Lembra que eu falei no vídeo, se você está acompanhando, empresário preza por segurança jurídica. E muitas dessas empresas que atuam de uma maneira, no mínimo, discutível, você vai trazer um elemento como aconteceu conosco. Um aluno que trouxe uma situação dessa e que os pedidos de ressarcimento foram intimados. O que é intimados? A Receita Federal nem entrou nesse mérito. Ela falou, olha, fizeram errado ainda, tá, pessoal? Isso que é o detalhe, ainda fizeram tudo errado. Não retificaram Enfim, não vou entrar nesse mérito. Tinha diferença entre o saldo da FD fiscal, que é o por PIS e COFINS, com os pedidos de ressarcimento. Tudo tem que fechar, compliance. E nos procurou, nós analisamos, identificamos que houve o crédito na aquisição de mercadorias monofásicas e nós fomos muito imparciais, pessoal. Nós não falamos, olha, isso aqui está errado. Nós somos muito éticos, nós identificamos e falando, olha, nós identificamos que porque a empresa sumiu, nem deu retorno, não explicou, que houve uma inconsistência entre essas apurações. Mas o que é, Marcos? Olha, nós identificamos em acesso às informações fiscais, fizemos um NDA, que houve o crédito sobre os combustíveis que eram tributados na sistemática monofásica, que foi feita até 2021. E que o STJ possui esse entendimento, então só alertamos, conversa com a empresa, porque eles são responsáveis, jogando tudo dentro da ética, pessoal, não falamos que nada está errado, para ele se resolver, mas que tinha um risco muito grande ali, pessoal. E aí depois a empresa se resolveu. Essa empresa, olha só como é importante o nível de ética, o nível de transparência que nós batemos muito. Falou, olha Marcos, que legal. Ninguém falou isso para nós, quando nós fechamos o contrato, que havia um risco. Nos venderam como algo líquido e certo. E eu vou contratar vocês para fazer um trabalho para arrumar isso aqui, que eu não quero. Eu vou devolver esses créditos. Isso não me pertence. Esse dinheiro não me pertence. E eu quero que vocês depois organizem minhas informações e aqui a gente vai fechar vários contratos pessoais. Então olha só como é legal e você ter essa mentalidade. Lembra que eu falei segurança? Sem segurança nós não criamos nada. Sem segurança eu não falo em planejamento tributário, eu não falo em planejamento acessório. É o mínimo. A partir do momento que você não tem segurança, você não tem absolutamente nada. Então, mercadorias tributadas na sistemática monofásica. Tivemos os contribuintes perderam, mas é mentalidade. Aplica isso no dia a dia e tem um monte de empresa fazendo isso, enganando o pessoal. Desculpa a minha objetividade, enganando empresários, vendendo um negócio que vai trazer um prejuízo gigantesco. E você, como eu dei o exemplo aqui de um aluno nosso, e que juntos a gente agora está trazendo essa regularidade, conseguimos trazer um empresário, por quê? Atuar de maneira correta, pessoal. Isso não é um diferencial, isso é uma necessidade e o mercado reconhece. Legal? Mercadorias tributadas na sistemática de monofásica é uma grande oportunidade sobre a perspectiva do compliance.